Esse filho é do seu marido, nós vamos nos casar. Minha nora disse isso esfregando a barriga, olhando direto nos meus olhos. Não gritei, não tremi. Sentei devagar e fiquei em silêncio. 2 dias depois, o telefone tocou. Era o médico, com a voz trêmula e apavorada. O que ele me revelou sobre aquela gravidez gelou meu sangue. E ia destruir a vida dela em segundos. Ela estava de pé no meio da minha sala. No meio da minha sala. No piso que eu escolhi, ladrilho por ladrilho, num catálogo de cerâmica numa tarde de sábado, há 6 anos. Com o catálogo aberto na mesa da loja e a vendedora esperando pacientemente enquanto eu decidia entre 2 tons de bege que para a maioria das pessoas seriam idênticos, mas para mim eram completamente diferentes, porque eu sabia o que queria daquele espaço e ia escolher cada detalhe com calma até ter certeza. No meio desse piso, debaixo do lustre que comprei numa loja de antiguidades, no centro de Uberlândia por R$340, num negócio que levei 30 minutos para fechar, porque a dona queria 400, e eu sabia que ela ia ceder, porque a peça estava empoeirada e precisava de comprador. Nesse lustre, nessa sala, nesse piso, nessa casa que está no meu nome, desde antes de qualquer homem entrar nela. Ela estava ali. Esfregando a barriga com a palma da mão aberta, num gesto que era metade instinto de grávida e metade encenação calculada. Vi os 2 ao mesmo tempo. Já vendi imóvel para muita gente na vida. Aprendi a distinguir emoção verdadeira de emoção estratégica. A emoção verdadeira tem hesitação. A emoção estratégica tem timing. O timing da Simone era milimetrado. Esse filho é do seu marido. Nós vamos nos casar. Disse isso olhando direto para mim, direto nos meus olhos, com aquela postura de quem ensaiou na frente do espelho, de quem praticou a voz, de quem calculou o ângulo de entrada da fala para maximizar o impacto. Vi tudo isso. E vi também o que ela estava procurando: o desmoronamento. A mulher de 63 anos que ouve aquilo e começa a tremer, começa a gritar, perde a compostura, faz uma cena que possa ser narrada depois como prova de instabilidade emocional. Vi o que ela queria de mim, e não dei. Fiz o que faço quando uma negociação tenta me empurrar para o desespero, para me forçar a aceitar um preço ruim. Parei. Sento lentamente. Não com o corpo mole de quem foi atingido, mas com a lentidão deliberada de quem está escolhendo cada gesto. Cruzo as mãos no colo. Olho para ela. Não com raiva, com atenção. A diferença entre esses 2 olhares é enorme, e ela sentiu. Vi o micromovimento nos olhos dela, aquela fresta de incerteza que aparece quando o outro lado não reage como previsto. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Contei mentalmente até 5. Depois disse, com a voz que uso quando estou encerrando uma negociação que não me interessa mais: tudo bem, Simone, pode ir embora agora. O silêncio que se seguiu foi diferente do silêncio que havia antes. Antes era o silêncio da espera. Ela esperando minha reação, a sala esperando o grito que não veio. Depois foi o silêncio da desorientação. Ela tinha preparado a resposta para o meu desmoronamento. Não tinha preparado resposta para a minha serenidade. Levantei. Fui até a porta. Abri. Esperei. Vi ela olhar para mim uma vez, 2 vezes, tentando encontrar alguma fissura, alguma coisa que pudesse usar. Não encontrou, porque não havia. Havia uma mulher de 63 anos, que já perdeu o marido, que criou filho sozinha, que abriu empresa do zero, que comprou imóvel quando ninguém apostava nela, que reconstruiu a vida 2 vezes antes dessa conversa, e que por isso tem uma reserva de frieza que não vem de indiferença, mas de experiência. Quem já perdeu de verdade sabe distinguir o que é perda irreparável do que é simplesmente surpresa ruim. Aquilo era uma surpresa ruim. Uma surpresa cara e dolorosa, mas surpresa. Simone foi embora. Passou pela porta com aquele perfume dela. Caro, doce, enjoativo, o tipo de perfume que toma o espaço antes de a pessoa entrar e fica no ar depois que ela sai. Ficou na minha sala por uns 30 segundos depois que ela foi embora, esse fantasma de cheiro, e eu fiquei olhando para a porta fechada pensando que ia precisar abrir todas as janelas. Foi nesse momento que a Carminha chegou. Tínhamos combinado um jantar.
Coisa marcada há dias, uma daquelas noites de terça-feira que a gente transformou em hábito desde que ela ficou viúva. Ela vem, traz alguma coisa que fez, a gente janta, conversa até tarde, e o silêncio da casa fica menos pesado depois. Naquela noite específica, eu tinha esquecido completamente do jantar. Quando ouvi os passos dela subindo a escada e depois o toque na porta, levei um segundo para lembrar que era terça. Ela subiu com uma travessa nas mãos e o olhar de quem já farejou no ar que alguma coisa estava errada. Carminha tem esse instinto afiado que vem de quem viveu muito e perdeu muito e aprendeu a ler o ambiente antes de perguntar. Quando a porta abriu, viu Simone saindo com aquela expressão de quem foi contrariada. Uma mistura de raiva e confusão que só aparece em rosto de quem planejou uma coisa e outra coisa aconteceu. Ficaram no mesmo degrau por um segundo. Simone passou sem dizer nada. Carminha entrou, pousou a travessa na mesa do corredor, me olhou com aqueles olhos que não precisam de explicação prévia para entender que há explicação necessária e disse: "O que foi isso?" Eu disse: "Entra, vou te contar." Fechei a porta. Fui até a cozinha. Abri a torneira, esperei a água ficar fresca, fiz um copo com limão, que é o que faço quando preciso pensar com clareza. O ácido faz alguma coisa no meu sistema nervoso que me centraliza. Não sei se é fisiológico ou é hábito de tantos anos que virou o mesmo. Fiquei em pé na frente da pia, olhando para o quintal pela janela. Era quase noite. A luz lá fora estava naquele tom laranja que Uberlândia tem no fim de tarde quando não chove. Olhei para o jardim, para as plantas que cuido toda manhã antes de ir ao escritório, para o jasmineiro que o Walmir plantou encostado na parede do fundo quando a gente se mudou, 5 anos atrás. Olhei para aquela planta branca e pensei, com uma frieza que me surpreendeu a mim mesma: o que é meu aqui? Fiz o inventário mentalmente. Rápido, preciso, objetivo. O jeito que faço inventário de imóvel quando entro numa casa para avaliação. A casa, minha. Comprada com recursos próprios antes do casamento com Walmir, escritura no meu nome, registro no cartório, sem pendências. A imobiliária. Minha, 21 anos de operação, Renildo como sócio minoritário com 15%, o restante integralmente meu. Os 3 imóveis para locação, um no bairro Tibere, um no Segismundo Pereira, e o apartamento no Santa Mônica que comprei 4 anos atrás como investimento. Meus, todos comprados com lucro reinvestido da imobiliária ao longo de 15 anos, todos registrados no meu CPF, nenhum adquirido durante o casamento com Walmir. Walmir tinha entrado na minha vida com aposentadoria de servidor público e com uma afetividade que eu precisava mais do que de qualquer patrimônio, porque patrimônio eu já tinha construído, e o que me faltava era presença. E ele era bom nisso. Era gentil, era companheiro, gostava de cozinhar nos fins de semana, ligava para perguntar se eu precisava de alguma coisa quando estava viajando a trabalho. Era bom. E foi fraco onde fraqueza custou caro. Bebi o copo de água devagar. Voltei para a sala. Sentei no sofá. Aquele sofá de tecido que comprei há 12 anos e que ficou desgastado nas bordas dos braços de tanto uso. Desgastado daquele jeito que eu nunca quis trocar, porque esse tipo de desgaste não é desleixo, é presença, é história acumulada no tecido. Carminha estava sentada na poltrona do lado, esperando, com aquela paciência dela que parece imóvel, mas vibra por dentro. Contei tudo, sem omissão, sem drama desnecessário, na ordem cronológica que os fatos mereciam. Contei o que Simone disse. Como disse, o jeito que ficou de pé no meio da sala com a barriga exposta como evidência viva de uma acusação. Contei que o Walmir não estava em casa. Estava no sítio de um amigo em Araguari. Tinha saído de manhã cedo, sem ideia do que estava acontecendo aqui. Ou com ideia, e preferindo estar distante quando a bomba explodisse. Não sabia ainda qual das 2 hipóteses era verdadeira. Carminha ouviu tudo sem interromper. Quando terminei, ficou em silêncio por 5 segundos inteiros. Contei. Depois disse: "Rosária, você está com o coração partido ou com a cabeça funcionando?" "Estou com a cabeça funcionando." "Então, vamos pensar." E foi o que fizemos. Ficamos a noite toda ali, a travessa dela esquecida no corredor esfriando, o café que fiz às 8 da noite e esqueci de tomar mornando na xícara,
A casa ficando quieta do jeito que fica depois das 11 em dia de semana quando o bairro recolhe. Carminha me fez perguntas que eu não tinha pensado sozinha ainda, porque quando a dor é recente, a gente pensa em espiral e precisa de alguém que pensa em linha reta para fazer as perguntas na ordem certa. Ela perguntou: desde quando eu tinha notado a Simone mais próxima do Valmir? Perguntou se tinha tido alguma mudança de comportamento do Valmir nos últimos meses. Alguma coisa sutil que eu tivesse atribuído a outra causa. Perguntou se o Leandro sabia de alguma coisa. E foi ali, naquelas perguntas, que o mapa começou a se montar. Olhando para trás com a objetividade que a Carminha me forçou a usar, eu via. Simone sempre foi próxima demais do Valmir, mas eu tinha lido aquilo como estratégia de Nora, aquela aproximação intencional com o sogro para garantir boa impressão na família. Ela ria das piadas dele com aquele riso generoso que parece genuíno, mas tem frequência exata demais para ser espontâneo. Pedia conselho sobre tudo, sobre investimentos, sobre o carro que ia trocar, sobre a academia que estava pensando em abrir. Ficava ao lado dele nas reuniões de família, enquanto o Leandro ficava absorto no celular, com aquela ausência que meu filho tem em lugares onde não sabe bem o que fazer com o próprio corpo. O Almir, homem de 61 anos, acostumado a ser pai de família, mas sem filha mulher que pedisse conselho, sem ninguém que olhasse para ele com aquele tipo de atenção admirativa, ficou lisonjeado. Não julgo a vaidade. Entendo a vaidade. O problema não é sentir que é bonito quando alguém olha para você. O problema é não perceber quando o olhar tem preço. Não foi amor entre eles. Tenho certeza disso com a clareza que só vem de conhecer bem um homem. O Almir não se apaixonou. Valmir foi instrumentalizado pela vaidade que não sabia administrar, pela atenção que era calculada para parecer gratuita, pelo charme de quem aprendeu cedo que charme é ferramenta de sobrevivência. E cedeu. Cedeu porque fraqueza não precisa de convite formal. Fraqueza só precisa de oportunidade. Quanto ao Leandro, tenho certeza de que sabia de alguma coisa. Meu filho não é estúpido, é engenheiro, pensa de forma estruturada, enxerga padrão onde outros veem acaso. Mas odeia conflito acima de qualquer coisa. Herdou isso de onde não sei, porque não herdou de mim nem do Geraldo. E às vezes as pessoas constroem as próprias fraquezas como defesa contra alguma coisa que viveram. Talvez a morte do pai quando ele tinha 17 anos tenha deixado uma aversão ao confronto, uma necessidade de manter as coisas na superfície para que nada mais desmorone inesperadamente. Não sei. O que sei é que covardia com roupa de paz ainda é covardia. Na manhã seguinte, acordei antes das 6. Não dormi direito. Não o tipo de insônia agitada, mas o tipo de sono raso de quando o cérebro não desliga completamente, fica em monitoramento baixo. Me levantei, tomei café sem acender a televisão e fui ao escritório antes das 8. Liguei para o Renildo às 8h30. Ele veio em meia hora, o que me disse que já estava preocupado antes de eu ligar, porque o Renildo só vem em meia hora quando está ansioso para ouvir o que vai me ouvir contar. Contei tudo com a objetividade que a noite com a Carminha tinha me ajudado a organizar. Ele ouviu, anotou no bloco de papel que carrega sempre, fez 1 ou 2 perguntas curtas de contador sobre o regime do casamento, sobre os imóveis que o Almir conhecia, sobre a existência de procuração que eu pudesse ter passado para qualquer pessoa. Fechou o bloco devagar. Rosária. Se ela realmente estiver grávida e alegar paternidade do Valmir, vai vir pedido de pensão e possivelmente tentativa de acordo patrimonial. Você precisa de advogada antes que ela faça o primeiro movimento formal. Já sei disso, Renildo. Só precisava que você confirmasse que eu não estava sendo paranoica. Você nunca é paranoica quando o assunto é patrimônio. É da profissão. Contratei advogada ainda naquele dia. Doutora Ivana Queiroz. 52 anos, especialista em direito de família há 23 anos, indicada pelo Renildo, que a conhece de um processo de inventário que ajudou a conduzir anos atrás. Fui ao escritório dela às 3h com uma pasta de documentos que tinha separado de manhã. Escrituras dos imóveis, contrato social da imobiliária, comprovantes de aquisição dos bens anteriores ao casamento, certidão de casamento com anotação de regime de bens. Entrei no escritório com o que precisava. Não vim de mãos abanando nem chorando. Vim com documentação.
A doutora Ivana tem uma voz tranquila que não é a voz tranquila de quem não sabe das coisas. É a voz de quem já viu todas as variações possíveis de uma situação ruim e aprendeu que agitação não resolve, argumento resolve. Me ouviu com atenção, leu os documentos, fez perguntas precisas. No fim da reunião disse: não confronte o Almir ainda, não confronte a Simone. Não faça nenhum movimento que pareça reação emocional. Espere, observe e documente tudo. Por quanto tempo? O suficiente para que eles façam o primeiro erro. Geralmente não demora. Esperei 3 dias. 3 dias em que fui ao trabalho todo dia. Atendi clientes, assinei documentos, almocei com a equipe e carregava aquela coisa dentro do peito que não é exatamente dor. É o peso do não dito. O peso de saber e não agir ainda. Não é o peso mais fácil, mas é o mais produtivo. No 3º dia, liguei para o Leandro. Não para acusar. Não para confrontar. Liguei com a voz que uso quando faço uma pergunta que já sei que não vou receber resposta direta, mas preciso que o outro lado saiba que a pergunta foi feita, que ficou registrada, que vai ser cobrada depois. Disse: Leandro, estou resolvendo uma situação que envolve você e a sua família. Se você tiver alguma coisa a me dizer, o momento é agora. Depois que eu resolver do meu jeito, não vai ter segundo momento. Silêncio. Mãe, eu não sei do que você está falando. Tudo bem. Desliguei. Guardei aquilo como se guarda um documento, arquivado, acessível, esperando o momento de ser apresentado. CTA. Gente, antes de continuar, eu preciso perguntar uma coisa para vocês. Se você estivesse no meu lugar, com aquela mulher no meio da sua sala dizendo aquilo com toda a calma do mundo, o que você teria feito? Me conta nos comentários, porque cada resposta que vocês dão me mostra que não estou sozinha nessa história. E se você chegou até aqui, fica comigo, porque o que vem a seguir mudou tudo. 4 dias depois, o Leandro me ligou de volta. Era tarde, quase 10 da noite. Vi o nome dele na tela e soube, antes de atender, que ele tinha brigado com a Simone. Conheço a hora em que o Leandro liga quando está mal. É sempre tarde, é sempre depois que tentou resolver sozinho e não conseguiu. É sempre com aquela voz que fica mais fina quando ele está nervoso, igual quando tinha 17 anos e me ligava da escola com um problema que não conseguia resolver. Atendi. A voz dele estava tensa, apressada. Disse que tinha brigado com a Simone, que ela tinha dito coisas que não faziam sentido, que queria me contar uma coisa, mas não sabia se era importante. Eu disse: fala. Disse que no meio da discussão, a Simone tinha mencionado uma data. O mês em que ela dizia que o relacionamento com o Valmir tinha começado. Uma data que o Leandro achou estranha, porque naquele período ela estava viajando com ele para visitar a família dela em Patos de Minas, uma semana inteira, fora de Uberlândia. As datas não fechavam. Ela não estava aqui. Fiquei em silêncio. Não por surpresa, por reconhecimento. Aquele silêncio de quando você levantou uma hipótese internamente e alguém acaba de confirmar que não era hipótese. Leandro, obrigada. Não fala mais nada disso para ninguém. Deixa comigo. Desliguei. Fui até a mesa onde o Renildo estava trabalhando ainda. Tínhamos ficado tarde resolvendo um contrato. E contei o que o Leandro tinha dito. O Renildo fechou o bloco de anotações devagar, com cuidado, como quem fecha um capítulo antes de abrir o próximo. Olhou para mim e disse: Rosária, ela destruiu 2 casamentos por nada. Essa frase ficou em mim. Por nada. Todo aquele teatro. Aquela entrada calculada na minha sala. Aquele olhar que esperava me ver desmoronar. Aquele bebê sendo instrumentalizado como pressão financeira. Aquela declaração construída para máximo impacto emocional. E a conta não fechava. O plano inteiro era uma estrutura podre que ia desmoronar sozinha mais cedo ou mais tarde. Ela só não calculou que seria tão cedo. Fui para casa naquela noite com o passo firme que tenho quando sei o que preciso fazer. Não aliviada. Ainda havia muito por fazer. Mas orientada. Havia uma direção. E eu sabia andar nela. Antes de continuar, eu preciso te perguntar uma coisa. Se fosse você, sentada naquele sofá, ouvindo aquilo de pé no meio da sua própria sala, você teria ficado quieta igual a mim? Me conta nos comentários. Depois continua comigo, porque o que veio a seguir eu não esperava nem eu.
O Walmir voltou do sítio naquela noite. Entrou pela porta dos fundos, como faz quando chega tarde para não fazer barulho. Colocou a mala no corredor, foi até a cozinha buscar água e me viu sentada na sala com a luz do abajur aceso. Não a luz do teto, que é mais forte, mas o abajur de canto que eu ligo quando fico acordada pensando. Ele conhecia aquela luz. Depois de 6 anos de casamento, certas coisas não precisam de legenda. Parou na entrada da sala. Olhou para mim. Havia ali aquela expressão de quem chegou sabendo que havia chegado cedo demais para a conversa que vai precisar ter, e tarde demais para evitá-la. Não disse nada. Só entrou e sentou na cadeira do lado, sem que eu precisasse pedir. Fiz uma pausa antes de começar. Não para drama. Para escolher as palavras certas, as que dissessem o necessário sem deixar margem para equívoco, as que fossem diretas sem serem cruéis, porque crueldade não era o que eu queria. O que eu queria era clareza. Walmir, eu sei o que aconteceu. Não vim brigar. Vim conversar uma vez, com clareza, porque depois disso não vai ter mais conversa. Ele ficou olhando para as próprias mãos por um longo tempo. As mãos do Walmir são mãos de homem que trabalhou. Ele passou 28 anos como fiscal de obras antes de se aposentar, e as mãos guardam a memória disso. Mãos que eu já segurei tantas vezes que conheço a textura delas de cor. Fiquei olhando para elas enquanto esperava. Disse devagar: Rosária, eu errei. Não tenho explicação que preste. Não quero explicação. Quero saber se você tem certeza de que aquela criança é sua. Ele levantou os olhos. Vi ali o que não esperava. Dúvida. Não surpresa imediata de quem nunca havia pensado nisso. Era o alívio tenso de quem estava com aquela pergunta engolida há semanas, comprimida no peito, sem conseguir trazê-la para o ar. O alívio de quem finalmente ouve alguém fazer em voz alta a pergunta que ele mesmo não tinha conseguido formular. Ela disse que é. As datas não fecham, Walmir. Ela não estava em Uberlândia no período que afirmou. Eu tenho como provar. O silêncio que se seguiu foi o mais comprido da noite. A casa estava quieta, do jeito que fica depois das 11. Aquele silêncio que não é vazio, é textura. O barulho baixo da rua, um carro passando, o canto de um pássaro distante que às vezes aparece tarde da noite perto do jardim, o som do ventilador do corredor que o Walmir tinha o hábito de deixar ligado. Todo esse barulho de fundo que é a vida ordinária acontecendo ao redor de uma conversa extraordinária. Depois, o que você precisa de mim? Que você entre com a contestação de paternidade, com a doutora Ivana. Agora. Tudo bem. Não foi dramático. Não foi cinematográfico. Foi 2 pessoas exaustas sentadas numa sala, resolvendo o que precisava ser resolvido antes de resolver o que não tinha mais conserto. 2 pessoas que se respeitavam o suficiente para não destruir a conversa necessária com a conversa impossível antes da hora. No dia seguinte, Walmir foi ao escritório da doutora Ivana e assinou os documentos. Protocolou a ação como autor, com a assessoria dela, com toda a documentação que eu tinha separado, junto com o que ele forneceu. Registros de agenda, histórico de localização, registros de comunicação que tornavam a versão da Simone impossível de sustentar. A doutora Ivana disse que raramente tinha uma contestação de paternidade com documentação tão pré-organizada antes da perícia. Disse para ela: 21 anos de imobiliária ensinam a chegar com a pasta em ordem. O Dr. Fausto Melgaço foi convocado como assistente técnico do juízo. Obstetra que havia acompanhado a gravidez de Simone desde o início, homem de 55 anos com o tipo de reputação construída lentamente que não se arrisca por conveniência alheia. Seus laudos sobre a datação clínica da concepção, baseados nos exames de ultrassom e nos registros de consultas que ele mesmo havia conduzido, foram objetivos e precisos. Não havia margem de interpretação favorável à versão de Simone. As datas clínicas confirmavam o que as datas do calendário já indicavam. Simone foi notificada formalmente. Eu soube quando a doutora Ivana me ligou para me informar que a notificação havia sido entregue. Não perguntei a reação dela. Sabia como seria. Primeiro negação, depois indignação, depois tentativa de acordo.
As pessoas que constroem golpes sobre bases falsas raramente têm um plano B sólido, porque o plano A foi construído sobre a certeza de que o outro lado não ia perceber. Ela percebeu. Nos dias seguintes à notificação, fui ao trabalho todo dia. Atendi clientes, negociei contratos, discuti com o Renildo os planos de expansão da segunda unidade que estávamos considerando no bairro Morada Nova. A vida profissional continuou com o ritmo que sempre teve, porque trabalho não pausa por dor pessoal. Ou melhor, pausa se você deixar, e eu aprendi faz muito tempo que não deixar é uma escolha deliberada e não ausência de sentimento. É gestão do sentimento. É dizer para o sentimento: você pode existir, mas você existe no horário que eu determinar. À noite, em casa, era diferente. Aqui preciso ser honesta. Havia dor. Não o tipo de dor que faz gritar ou chorar sem parar, que também é legítima, mas não era a minha. Era o tipo de dor quieta e constante que fica no canto do peito como um músculo que foi puxado além do limite. A dor de andar pela casa e notar os detalhes de 6 anos de vida comum. O pote de café que ele escolheu porque preferiu aquela marca, o cobertor extra que ele colocou no armário porque reclama de frio, a lista de programas de televisão favoritos que a gente tinha desenvolvido juntos sem nunca escrever em lugar nenhum, mas que era tão estabelecida quanto qualquer contrato. A dor não era de traição somente, embora a traição fosse real e custosa. Era também a dor de uma arquitetura que foi bem construída, e mesmo assim não resistiu. E isso é um tipo específico de mágoa que não tem outro lado responsável além da própria realidade de que nem tudo que é bom dura e nem tudo que dura é bom. Engoli a seco. Muitas vezes. Mais do que contei para qualquer pessoa. Uma noite. Era uma quarta-feira. Lembro porque tinha levado o trabalho para casa e havia pastas espalhadas na mesa da sala. Parei de trabalhar, fui à cozinha, fiz um chá de camomila que raramente faço, mas às vezes o corpo pede coisa diferente. E fiquei sentada na cadeira da janela que olha para a rua. Uberlândia à noite tem uma presença que não é silêncio. É o burburinho baixo e constante de cidade de tamanho médio. Carros passando longe, conversas de calçada, um cachorro que latiu 3 vezes e parou. Fiquei ali com o chá esfriando na mão e pensei, com aquela clareza que às vezes vem da exaustão quando finalmente para de resistir. O que eu sou sem o casamento? Respondi para mim mesma em seguida, sem hesitar muito. Sou o que sempre fui. Sou corretora de imóveis há 21 anos. Sou dona de empresa. Sou proprietária de 4 bens imóveis. Sou mãe do Leandro, ainda que esse capítulo estivesse difícil. Sou a mulher que a Carminha liga quando quer jantar numa terça de noite. Sou a filha que minha mãe criou para não se dobrar quando a vida empurra. Sou a viúva que reconstruiu tudo depois de perder o Geraldo. Sou, acima de tudo, a pessoa que escolhe o que acontece dentro dessa cabeça. E essa pessoa não mudou porque um casamento precisou ser desfeito. Foi ali que a mágoa começou a se reorganizar. Não desapareceu. Não fingi que desapareceu, mas começou a ocupar um lugar diferente. Saiu do centro do peito e foi para um canto mais administrável, onde coexiste com o restante da vida sem dominar o panorama. Isso não é frieza, é sobrevivência com consciência. É o que as mulheres da minha geração aprenderam a fazer não porque foram ensinadas, mas porque foram obrigadas e descobriram que eram capazes. Lembrei da primeira vez que precisei reconstruir. Quando o Geraldo morreu, infarto 54 anos, uma tarde de quinta-feira em que ele foi ao médico de rotina e não voltou, o Leandro tinha 17 anos e eu tinha 44. Ficamos os dois em casa aquela noite, numa casa que de repente tinha metade do som que tinha antes, e eu olhei para o meu filho e pensei, um de nós tem que estar de pé amanhã de manhã. Escolhi ser eu, não porque estava bem, porque era necessário. Essa escolha, feita naquela noite com 17 anos de diferença, me preparou para essa noite. A estrutura de como lidar com perda é sempre a mesma. Você sente, você reconhece, você decide o que vai fazer com o que sobrou. A diferença é que quanto mais vezes você passa por isso, mais rápido chega na terceira etapa. Não porque a dor é menor, porque o músculo é mais forte. Nos dias seguintes à minha decisão interna de não ser destruída por aquilo, comecei a recuperar o prazer nas coisas pequenas que a ansiedade havia embotado nas últimas semanas.
O café da manhã voltou a ter gosto de café. Soa trivial, mas quando você está com o sistema nervoso em alerta constante, o paladar some. Voltou. Acordei uma manhã com vontade de regar as plantas mais cuidadosamente do que tinha feito nos últimos dias, e passei uns 20 minutos no jardim antes de ir ao trabalho, de mãos na terra, com aquele cheiro de terra úmida que é um dos cheiros mais sinceros que existem. Voltei para dentro com as mãos sujas e aquela sensação de presença que a ansiedade tinha subtraído. Na imobiliária, a equipe notou, discretamente, do jeito que equipes notam quando a chefe está de volta depois de algumas semanas meio ausente sem ter ido a lugar nenhum. A Fernanda, minha assistente de 12 anos, me olhou numa manhã e disse sem contexto: "A senhora está diferente hoje." Não perguntei o que ela quis dizer com diferente. Sabia. Carminha veio jantar naquela semana. Trouxe frango ensopado, o que é linguagem de afeto dela. Aquele prato que ela faz que eu nunca consigo reproduzir, por mais que ela me ensine, porque tem um ponto no tempero que ela não mede, simplesmente sabe quando chegou. E esse tipo de conhecimento não se ensina, se vive. Ficamos até tarde. Ela não perguntou sobre o processo. Falamos de outras coisas, das reformas que ela estava fazendo na varanda, de uma vizinha que havia se mudado, de uma história antiga do Geraldo que a gente conta há 19 anos como se fosse sempre a primeira vez e sempre dá risada no mesmo ponto. Quando ela foi embora, lavei a louça, sequei as mãos e percebi que tinha passado 3 horas sem pensar no processo, que tinha ficado leve, que era capaz disso. Estava reconstruindo, de novo, como sempre. E então veio a interrupção. Era uma tarde de quinta-feira. Eu estava no escritório da imobiliária finalizando uma proposta de locação quando meu celular vibrou com uma mensagem do Leandro. Não era texto, era um áudio longo, 23 segundos, enviado claramente por engano, porque o áudio não era para mim. Era de uma conversa dele com alguém, provavelmente gravada sem querer enquanto o celular estava no bolso ou em cima de alguma superfície. A qualidade era ruim. Havia barulho de fundo, mas 2 palavras se destacaram com clareza absoluta no meio do ruído. O apartamento e depois, mais nitidamente. Ela não sabe ainda. Fiquei olhando para a tela do celular com o áudio rodando. Ouvi 3 vezes. Levantei. Fechei a porta do meu escritório. Sentei de volta na cadeira. O apartamento. O apartamento do Santa Mônica. Aquele imóvel que os advogados de Simone tinham tentado incluir no acordo que a doutora Ivana havia rechaçado em uma linha. Aquele imóvel que eu havia comprado 4 anos atrás, registrado no meu CPF, com escritura anterior ao casamento, que não integrava o patrimônio partilhável por definição legal. Aquele apartamento que eu tinha certeza estar protegido. Ela não sabe ainda. Fui até a gaveta do arquivo. Puxei a pasta de documentação dos imóveis. Abri na escritura do apartamento do Santa Mônica. Li linha por linha, do jeito que leio documentos desde que aprendi que ler documentos linha por linha é a diferença entre ter patrimônio e achar que tem patrimônio. E então vi. Havia um documento que eu não havia colocado naquela pasta. Uma folha dobrada, encaixada entre as páginas da escritura, com um cabeçalho que reconheci imediatamente. Cartório de Registro de Imóveis. A tristeza que havia ficado se transformou ali, num segundo, numa coisa diferente, mais fria, mais afiada. Desconfiança. Guardei o documento dobrado na bolsa. Liguei para a doutora Ivana. Disse: "Precisamos nos reunir amanhã de manhã, 1ª hora." Ela disse: "Estarei lá." Desliguei. Fui até a janela do escritório, que dava para a Avenida João Pinheiro, no movimento de final de tarde, com o fluxo de carros que Uberlândia tem nesse horário, com o sol desse laranja que a cidade tem. Uberlândia, onde nasci, onde construí tudo 2 vezes, onde me tornei quem sou, onde alguém havia tentado, sem me consultar, sem meu conhecimento, sem minha assinatura, mover uma peça do que eu havia construído. Não move. Entrei no escritório da doutora Ivana às 8h15 da manhã seguinte. Ela estava lá quando cheguei, como prometeu. Café na mesa, bloco aberto, caneta na mão. A postura de quem não veio para a conversa social. Boa advogada é aquela que lê a urgência na voz de quem liga e calibra a preparação de acordo. Pus a pasta na mesa. Pus o documento dobrado em cima da pasta. Disse:
Alguém tentou mexer no meu apartamento do Santa Mônica. Preciso saber como, quando e o que está registrado. A doutora Ivana abriu o documento com cuidado, leu em silêncio. Leu de novo. Depois levantou os olhos para mim. Rosária, isso é uma solicitação de reratificação de escritura, assinada com sua firma reconhecida. Eu não assinei isso. Eu sei, porque a data desta solicitação é 23 de outubro, e nesse dia você estava na reunião de encerramento do inventário do imóvel do Segismundo Pereira, que eu mesma conduzi. Você estava no meu escritório das 2 às 5 da tarde. O silêncio que se instalou foi diferente dos outros silêncios que aquela semana havia produzido. Era o silêncio de quando a extensão de uma traição se revela de uma vez, inteira, sem preparação. Alguém havia tentado falsificar minha assinatura. Havia tentado alterar a escritura de um imóvel meu. Havia fabricado um documento com firma reconhecida, o que significava que havia uma pessoa em algum cartório que havia participado disso, ou que o reconhecimento era falso também, o que era ainda pior. Vamos ao cartório hoje, agora, antes que qualquer coisa seja movida. Fomos. O cartório onde a solicitação havia sido protocolada ficava no centro, a 7 minutos do escritório da doutora Ivana. Chegamos antes das 10. A funcionária que nos atendeu era uma moça de uns 28 anos que ficou visivelmente desconfortável quando a doutora Ivana apresentou as credenciais e explicou o que precisávamos verificar. Desconforto que eu registrei mentalmente. O protocolo da solicitação existia. A assinatura existia. A firma reconhecida existia. Mas havia uma irregularidade no registro do reconhecedor. O número de matrícula do tabelião que havia feito o reconhecimento não correspondia a nenhum profissional ativo naquele cartório na data indicada. A doutora Ivana levou 20 minutos para identificar isso. 20 minutos de verificação metódica, com a funcionária cada vez mais quieta e eu cada vez mais fria. Quem protocolou esse documento? Perguntou a doutora Ivana. Precisaria verificar no sistema. Verifique. A funcionária verificou. O protocolo havia sido feito presencialmente, por uma mulher, com os documentos de identidade de Rosária Assis, corretora de imóveis, CPF e RG que ela leu em voz baixa e que eram os meus. Alguém tinha usado uma identidade com meus dados, ou tinha clonado meus documentos, ou havia uma terceira hipótese que eu preferia não formular ainda, mas que ficou flutuando no ar enquanto saímos do cartório. Liguei para o Renildo do lado de fora, na calçada, com o sol de novembro batendo no asfalto do centro de Uberlândia, com aquele calor seco que a cidade tem. Contei em 3 minutos o que havia descoberto. O Renildo ficou em silêncio por um momento. Rosária, o apartamento do Santa Mônica. Quem tem acesso aos documentos originais de escritura? Pensei. Os originais eu guardava no cofre do meu escritório na imobiliária. Havia uma cópia digitalizada no servidor da empresa. E havia uma cópia física que eu tinha deixado em casa, na gaveta do arquivo do escritório doméstico, que qualquer pessoa que conhecesse a rotina da casa saberia onde estava. Alguém que teve acesso à minha casa. Ou alguém que teve acesso a alguém que teve acesso à sua casa. Não precisava nomear. Os dois sabíamos quem. Naquela tarde, contratei um detetive particular. Não é algo que eu diria em voz alta facilmente. Tem uma conotação de drama que não é meu estilo. Mas há situações em que a prova que você precisa não está acessível pelos meios formais antes que o processo esteja em andamento, e você precisa de alguém que saiba onde olhar antes que as coisas sejam movidas ou apagadas. O Renildo conhecia alguém, um ex-investigador de polícia que trabalha de forma independente há 12 anos em Uberlândia, discreto, profissional, o tipo de pessoa cuja reputação é construída sobre não fazer alarde. Marquei para o dia seguinte, mas naquela noite mesma eu já tinha começado a puxar o fio por conta própria. Fui até o cofre do escritório da imobiliária depois que a equipe foi embora. Abri. Os documentos originais estavam lá, mas estava faltando uma folha. Uma única folha de um conjunto de documentos relacionados à escritura do Santa Mônica. O comprovante de quitação integral do financiamento. Não estava. Havia uma folha de papel em branco no lugar, que alguém havia colocado para que a ausência não fosse percebida imediatamente. Alguém que sabia o que estava procurando.
Alguém que tinha a chave do escritório, ou que havia copiado a chave, ou que havia ficado sozinho naquele espaço em algum momento sem que eu percebesse. Fiz mentalmente a lista de quem tinha esse acesso. Eu, o Renildo, a Fernanda e, em uma ocasião específica, uma tarde de agosto, quando a imobiliária havia fechado mais cedo por um feriado local e eu havia cedido a chave reserva para que alguém buscasse uns documentos que eu havia esquecido. O Leandro. Guardei aquilo. No dia seguinte, o investigador. Seu nome era Gilberto Amorim, homem de uns 50 anos, corpo compacto, olhos que ficam em movimento constante sem que o rosto traia isso. Chegou no horário combinado, sem atraso, sem conversa desnecessária. Escutou o que eu tinha a dizer. Fez anotações em letra miúda num caderninho espiral que tirou do bolso do casaco. Fez perguntas específicas sobre rotinas, horários, pessoas com acesso. No fim, disse: 7 dias. Vou precisar de 7 dias para te dar algo concreto. 5. Ele me olhou. Disse: 5 então. Em 5 dias, o Gilberto me trouxe o seguinte: uma série de registros de câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais próximos ao cartório onde a solicitação havia sido protocolada, nos quais era possível identificar uma mulher com cabelo escuro, óculos de sol, usando calça preta e casaco cinza, que entrou no cartório no horário do protocolo e saiu 13 minutos depois. A qualidade das imagens não permitia identificação facial definitiva, mas permitia identificação de detalhe. A bolsa que ela carregava. Uma bolsa estruturada de cor caramelo com ferragem dourada, modelo específico de uma marca de couro do interior de Minas que tem uma loja em Uberlândia e revende para pouquíssimas outras cidades. Eu tinha visto aquela bolsa antes. Nos pés do guarda-roupa do quarto de hóspedes da minha casa, numa tarde em que a Simone havia ficado em casa esperando o Leandro chegar de uma reunião. Ela tinha dito que a bolsa era presente de aniversário, importada, comprada num site. Não importada, local, produção limitada, revenda restrita. O Gilberto também havia levantado outra coisa, um histórico de movimentação financeira que ele havia obtido por meio de consultas públicas e de registros de cartório acessíveis sem quebra de sigilo. Havia uma procuração, lavrada em cartório de uma cidade vizinha, Ituiutaba, 2 meses antes da visita à minha sala, em que Simone aparecia como outorgada para representar interesses relacionados a imóveis de propriedade da família, com um conjunto de poderes que era genérico o suficiente para parecer rotineiro e específico o suficiente para ser funcional. A procuração havia sido assinada por Walmir. O Walmir havia assinado uma procuração. Fui até o escritório da doutora Ivana com tudo. Com os registros do Gilberto, com as imagens, com a identificação da bolsa, com a procuração de Ituiutaba. Pus tudo na mesa na ordem cronológica, como montar um dossiê de avaliação de imóvel, cada documento no lugar certo, cada dado conectado ao próximo, sem lacuna que o outro lado possa usar. A doutora Ivana leu tudo em silêncio. Quando terminou, tirou os óculos, esfregou os olhos devagar. Era um gesto que eu nunca tinha visto nela. E entendi que era o gesto de alguém que estava processando a dimensão de uma coisa. Rosária. Isso é uma tentativa de fraude documental com uso de procuração para acesso a bem imóvel. Isso não é mais só direito de família. Isso envolve o Ministério Público. Eu sei. E envolve o Walmir. Mesmo que ele não soubesse o que estava assinando, e eu preciso acreditar que não sabia, a assinatura está lá. Eu sei disso também. A doutora Ivana ficou me olhando por um momento. Você quer seguir com tudo? Eu não vim até aqui para parar no meio. Ela colocou os óculos de volta, abriu o bloco de anotações em uma página nova. Então vamos montar a armadilha certa. O plano era o seguinte: a doutora Ivana convocaria uma reunião com os advogados de Simone sob o pretexto de uma proposta de encerramento do processo de contestação de paternidade, que estava em fase final. Ela deixaria implícito que havia abertura para negociação. O ISCA, a possibilidade de um acordo financeiro em relação ao apartamento do Santa Mônica, que os advogados de Simone ainda acreditavam ser possível incluir no patrimônio negociável. Se viessem para a reunião, viriam com as cartas na mão, e eu estaria lá para ver. Mas não só a doutora Ivana convocaria, eu mesma mandaria uma mensagem para o Leandro, curta,
direta. Diria que tinha algo importante a discutir sobre a situação e que precisava que ele e a Simone viessem ao meu escritório na data marcada. Não daria detalhes. Deixaria o vácuo de informação trabalhar para mim, porque vácuo de informação faz pessoas ansiosas contarem mais do que deveriam antes de entrar numa sala. Marquei para uma sexta-feira, às 14 horas. Enquanto esperava, fui ao cartório de registro de imóveis com a doutora Ivana e registramos um alerta formal de irregularidade sobre a tentativa de re-ratificação do apartamento do Santa Mônica. O documento ficaria bloqueado para qualquer movimentação até a conclusão do processo judicial. O registrador nos disse que casos assim chegavam ao cartório com mais frequência do que o público imaginava. Engoli a seco, porque aquilo significava que não era uma coisa rara e que havia um sistema de exploração de documentação imobiliária que funcionava na sombra de cidades como a nossa. Não deixei isso me paralisar. Deixei isso me motivar. Na quinta-feira à noite, véspera da reunião, arrumei a pasta. Cada documento com sua marcação, cada evidência na sequência que a doutora Ivana e eu havíamos definido. A bolsa caramelo, a procuração de Ituiutaba, os registros de câmera, o documento de tentativa de re-ratificação com o número de matrícula irregular do tabelião. Tudo em ordem. Tudo verificável. Tudo irrefutável. Fui dormir às 11. Dormi bem. Mulher que sabe o que vai fazer na manhã seguinte dorme melhor do que parece. Na sexta-feira de manhã, acordei às 6h30 sem despertador. Fiz café devagar, do jeito que faço quando não estou com pressa, porque naquele dia, paradoxalmente, não estava com pressa nenhuma. Havia uma calma que não era a ausência de tensão, era a tensão organizada, a tensão que sabe onde vai. Tomei o café na varanda, de pé, olhando para o jardim com a luz de manhã que Uberlândia tem em novembro, aquela luz limpa que não perdoa nada e ao mesmo tempo não recrimina nada, só ilumina. Vesti-me com cuidado, não para impressionar, para mim. Calça social escura, blusa de seda cor de areia que comprei numa viagem a São Paulo há 3 anos e reservo para dias em que preciso me lembrar de quem sou antes de entrar em qualquer sala. Não é vaidade, é armadura. E toda mulher que já precisou defender o que construiu entende a diferença entre vestir-se para ser vista e vestir-se para se lembrar de si mesma. Cheguei ao meu escritório na imobiliária às 8 da manhã. Pedi que a Fernanda mantivesse a sala de reuniões vazia a partir do meio-dia. Levei a pasta para dentro, abri na mesa, organizei pela última vez cada documento na sequência que havia definido com a doutora Ivana. As cadeiras ao redor da mesa, 5. Uma para mim, uma para a doutora Ivana, uma para o Renildo como testemunha qualificada e 2 para os que viriam. O Renildo chegou às 10h30. Me olhou para a mesa, olhou para mim de novo e disse apenas: "Está bem montado." "Está", eu disse. A doutora Ivana chegou às 11h45. Tinha vindo direto de uma audiência e ainda carregava aquela energia comprimida de quem acabou de sair de uma batalha e vai entrar em outra. Ela pôs a própria pasta na mesa, verificou os documentos que eu havia organizado, fez 2 ajustes de sequência que melhoraram o fluxo da apresentação e disse: "Eles confirmaram presença?" Confirmaram. A confirmação havia chegado pelo advogado de Simone às 10 da manhã. Confirmava-se a presença de sua cliente e de Leandro Assis na reunião às 14 horas. A mensagem tinha um tom de cautela, misturada com antecipação que o advogado não havia conseguido disfarçar completamente. Vinham na esperança de um acordo. Vinham achando que tinham algo a ganhar. Deixei que acreditassem nisso até às 14 horas. Às 13h50, o escritório estava quieto. A equipe havia saído para o almoço. Só a Fernanda estava na recepção, com instrução específica de não interromper, salvo emergência real. O sol entrava pela janela da sala de reuniões naquele ângulo de início de tarde, aquecendo o piso sem cegar ninguém. E o cheiro do ar-condicionado novo que tínhamos instalado em agosto misturava com o cheiro tênue de café que o Renildo havia feito antes de a equipe sair. Aquele cheiro de escritório de trabalho real, papel, café, ar circulado, que para mim é cheiro de território. De 21 anos de território. Às 14h03, a Fernanda anunciou pelo interfone:
Doutora Ivana, Leandro Assis e acompanhante na recepção. Acompanhante. A doutora Ivana e eu trocamos um olhar. Não dissemos nada. Pode mandar entrar, Fernanda. A porta da sala de reuniões abriu. O Leandro entrou primeiro. Meu filho, 36 anos, engenheiro civil. Aquela postura de homem acostumado a calcular carga e estrutura, mas que agora estava claramente fora de controle do próprio peso. Olhou para mim com aquela expressão que conheço desde que ele tinha 7 anos, e tinha feito alguma coisa que não sabia se eu sabia. Não disse nada. Só entrou e foi para a cadeira do lado direito da mesa, como se a disposição física pudesse lhe dar alguma proteção lateral. Atrás dele, Simone. Ela entrou com o tipo de compostura que exige esforço visível. O queixo levantado milímetros a mais do que a postura natural, os ombros um tanto rígidos, os olhos varrendo a sala num movimento rápido que avalia e calcula antes de qualquer palavra. Estava com a barriga mais evidente agora, 6 meses de gestação no corpo, e usou isso. A barriga exposta propositalmente pela escolha da roupa. Uma blusa que não cobria completamente o volume da gravidez. Mensagem visual clara. Sou vulnerável, sou mãe, não me ataquem. Conheço essa linguagem. Já a vi em negociação de imóvel. A pessoa que chega com a história triste primeiro, antes de qualquer dado concreto, tentando pautar a emoção da sala a seu favor, antes que os documentos entrem em campo. O advogado dela não havia vindo pessoalmente. Enviara uma assistente. Moça de uns 25 anos que sentou ao lado de Simone com um bloco e ar de quem está ali para registrar e não para decidir. Sentaram, olharam para mim, olharam para a doutora Ivana, olharam para o Renildo, olharam para as pastas na mesa. Fiz silêncio por 5 segundos. Esse silêncio foi intencional. Silêncio antes de falar coloca as pessoas na defensiva e as faz preencher o espaço. Quem tem algo a esconder tende a falar mais do que devia quando o silêncio se estende. Vi o Leandro mover os dedos sob a mesa. Vi a Simone dar um ajuste desnecessário na blusa. Depois abri a pasta. Obrigada por virem. Não vou perder tempo de ninguém com prefácio. Coloquei o primeiro documento na mesa. A tentativa de re-ratificação de escritura com o número de matrícula irregular. Este documento foi protocolado no cartório do centro no dia 23 de outubro, com os meus dados de identificação, para alterar a escritura do meu apartamento do Santa Mônica. Eu não assinei esse documento. Estava no escritório da doutora Ivana das 2 às 5 da tarde, nessa data, como os registros do cartório da própria doutora Ivana confirmam. Coloquei o segundo documento, a procuração lavrada em Ituiutaba. Esta procuração foi assinada pelo meu então marido, Valmir Souza Prates, outorgando poderes a Simone Ferraz Andrade para representar interesses relacionados a imóveis de propriedade da família. O apartamento do Santa Mônica não integra o patrimônio familiar. Foi adquirido antes do casamento, está registrado exclusivamente no meu CPF, e essa condição foi declarada no pacto nupcial. Usar essa procuração para qualquer movimentação sobre esse imóvel constitui extrapolação de poderes e tentativa de fraude sobre patrimônio. O rosto da Simone estava fazendo um esforço considerável para se manter na compostura que havia construído ao entrar. Vi o maxilar tensionar. Vi a mão direita agarrar o joelho sob a mesa. Não vi diretamente, mas vi a mudança de postura que aquilo cria. Coloquei o terceiro documento. As imagens das câmeras de segurança. Estas imagens foram obtidas por investigação particular e mostram uma mulher entrando no cartório no horário exato do protocolo da solicitação. A bolsa que ela carrega é um modelo de fabricação local, revenda limitada a 2 lojas em Uberlândia. Uma dessas lojas confirmou a venda de uma unidade exatamente neste modelo e cor nos últimos 12 meses. Eu vi essa bolsa antes. Estava no quarto de hóspedes da minha casa. O silêncio que se instalou era diferente de todos os silêncios anteriores. Era o silêncio de quando uma sala inteira processa a mesma informação ao mesmo tempo, e ninguém quer ser o primeiro a respirar. Coloquei o quarto documento. Os laudos do Dr. Fausto Melgaço. E este é o laudo do obstetra que acompanhou a gestação. Datação clínica da concepção. Período entre 18 e 25 de setembro do ano corrente. Nesse período, Leandro, você e a Simone estavam em Patos de Minas visitando a família dela. Uma semana inteira fora de Uberlândia.
As datas são incompatíveis com a alegação de paternidade do Walmir. Fechei a pasta. Olhei para Simone. A criança não é do Walmir. O exame de DNA já confirmou isso. Você sabia disso quando entrou na minha sala e disse o que disse. Você construiu uma narrativa sobre uma mentira para tentar forçar um acordo patrimonial que nunca teve base legal. E quando a estratégia começou a falhar, tentou usar uma procuração assinada por um homem que provavelmente não entendeu completamente o que estava assinando para acessar um bem meu por via documental. Tudo isso está documentado, está na mão da doutora Ivana e foi comunicado ao Ministério Público. A assistente ao lado de Simone parou de escrever no bloco. O Leandro estava com os cotovelos na mesa e a testa nas mãos. Não olhava para mim. Não olhava para a Simone. Olhava para o tampo da mesa com a expressão de quem está calculando a resistência de uma estrutura que acabou de ser submetida à carga além do limite e sabe o que isso significa antes de ver a rachadura. Simone abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Rosária, eu posso explicar. Não. A palavra saiu com aquela frieza específica que não é raiva. É conclusão. É o momento em que a negociação que não me interessa mais termina definitivamente. Você já teve a oportunidade de explicar quando entrou na minha sala. Escolheu, naquela ocasião, apresentar uma mentira como fato. Não há nada a explicar agora. Há consequências a administrar. A doutora Ivana tomou a palavra. Com a voz tranquila que ela tem, a voz que vem de 23 anos, de saber exatamente o que dizer e como dizer, ela enumerou. O processo de contestação de paternidade estava encerrado com resultado confirmado pelo DNA. O apartamento do Santa Mônica havia sido bloqueado para qualquer movimentação, até resolução judicial da irregularidade documental. A procuração de Ituiutaba havia sido revogada por Walmir após a revelação do uso indevido. O registro da irregularidade junto ao Ministério Público havia sido protocolado na semana anterior. Os custos processuais de sucumbência, conforme determinado pelo juízo, serão de responsabilidade da parte vencida nos processos em que houve sentença. Um demonstrativo detalhado será encaminhado ao escritório do seu advogado. A assistente ao lado de Simone anotou aquilo. As mãos dela tremiam levemente. Notei. Registrei. Não disse nada. Simone olhou para mim com aquela última tentativa. Aquele olhar que mistura choro não derramado com apelo emocional. O olhar que diz, você vai me destruir com um bebê na barriga? E eu reconheci aquele olhar também. Já o vi em mesa de negociação, quando o outro lado não tem mais argumento e só tem apelo. Apelo não é argumento. Não muda o que está documentado. O bebê vai nascer, vai precisar de pai, e a investigação de reconhecimento de paternidade do pai biológico será conduzida pelo Ministério Público em processo separado. Não tenho nada a ver com isso. Mas a criança tem direito de ter um pai legal, e isso precisa ser resolvido. Levantei. Essa reunião encerrou. Fernanda vai acompanhar vocês até a saída. Olhei para o Leandro. Leandro, você sabe onde me encontrar quando quiser conversar de verdade. Ele não respondeu. Continuou olhando para a mesa. Virei as costas. Fui até a janela do escritório e olhei para a Avenida João Pinheiro lá fora. Ouvi as cadeiras se arrastando. Ouvi os passos. Ouvi a porta da sala de reuniões abrir e fechar. Depois a porta da recepção. Depois o silêncio de quando o escritório fica vazio de gente que não deveria ter estado ali. O Renildo ficou. A doutora Ivana ficou. Ninguém disse nada por um momento. Depois o Renildo disse devagar. Acabou, Rosária. Fiquei olhando para a avenida. Para o movimento da cidade que nunca para, que não precisou parar por nada do que aconteceu nos últimos meses, que continuou com o barulho de sempre. Uberlândia tinha 21 anos de história comigo. Eu tinha 21 anos dentro dessa cidade como alguém que construiu algo, tijolo por tijolo, sem pedir permissão para ninguém. Acabou sim. O processo seguiu seu curso com a frieza limpa dos documentos bem organizados. Simone Ferraz Andrade foi condenada ao pagamento integral dos custos de sucumbência de todos os processos em que foi vencida. O de contestação de paternidade, encerrado com o DNA, e o de irregularidade documental, que resultou em inquérito junto ao Ministério Público. A investigação de reconhecimento de paternidade do pai biológico foi aberta em processo separado, conforme indicado.
O nome do homem nunca foi confirmado publicamente, mas a investigação correu. E corre. O bebê nasceu em fevereiro. Tem pai legal agora. Isso não é meu assunto, mas é o certo. O casamento entre Simone e Leandro não sobreviveu. Não poderia. Quando o resultado do DNA chegou ao cartório e a sentença transitou em julgado, Leandro entrou com pedido de separação em 3 semanas. Simone ficou sem o golpe financeiro. Ficou sem a pensão que havia planejado. Ficou com os ônus dos processos. Ficou com a reputação destroçada numa cidade de tamanho médio, onde todo mundo se conhece. Eu vendo imóvel em Uberlândia há 21 anos. Não precisei espalhar nada. Essas coisas se sabem. Walmir e eu nos separamos formalmente em março, 3 meses depois da reunião de confronto. Não foi uma separação de destruição. Foi uma separação de reconhecimento. 2 adultos que se sentaram diante dos advogados e dividiram o que havia para dividir, que era pouco, porque o que eu tinha era todo anterior ao casamento e estava todo protegido. Ele foi morar num apartamento alugado na Vila Mariana. Me liga às vezes. Não atendo sempre, mas quando atendo, é uma conversa sem escória. Um homem que errou e sabe que errou não precisa ser tratado como inimigo para sempre. Precisa ser tratado como alguém que já não tem lugar na sua história. O Walmir tem lugar no passado. O passado fica onde está. O Leandro me liga toda semana agora. A conversa ainda tem uma camada de coisa não resolvida, uma textura difícil que eu não finjo que não existe. Há coisas que ele fez, ou não fez, que é às vezes pior, que ficaram registradas entre nós. Não perdoo a omissão. Não finjo que tudo está bem quando não está. Mas sou mãe, e isso não tem interruptor. Tem limite, que é diferente. Limite não é abandono. É respeito próprio com o endereço certo. Ele está aprendendo a me ver como mulher, além de mãe. Estou deixando. Devagar. Na velocidade que a verdade impõe. Quanto a mim, a 2ª unidade da imobiliária no bairro Morada Nova abriu no trimestre passado. Inauguração numa quarta-feira de manhã, com bolo de laranja que a Fernanda trouxe, com a equipe nova que contratamos, com o Renildo fazendo o brinde com suco porque não bebe. Fiz o discurso curto que faço em toda inauguração. Agradeço ao trabalho, não ao destino. Bati palma junto com todo mundo. Voltei ao escritório principal no final da tarde com aquela sensação que só o trabalho dá. A sensação de ter feito alguma coisa concreta que fica depois que você vai embora. Carminha veio jantar ontem. Trouxe o frango dela. Ficamos até quase meia-noite. Quando ela foi embora, lavei a louça, sequei as mãos no pano bordado que fica pendurado no forno e fui para a varanda. O jasmineiro do Walmir está florescendo. Não o arranquei. O jardim é meu, as raízes são minhas, e uma planta não tem culpa da história de quem a plantou. Fiquei olhando para ele por um tempo com o café na mão, aquele café que esfria antes de eu terminar, quando fico na varanda pensando, e pensei, quantas vezes na vida eu precisei reconstruir alguma coisa? Perdi o Geraldo, criei o Leandro sozinha, abri a empresa, perdi um casamento, quase perdi um imóvel, e estou aqui, de pé, com jasmineiro florescendo no jardim e 2ª unidade inaugurada, e Carminha, que trouxe frango, e Renildo, que fecha o bloco devagar quando a situação está resolvida. Imaginação não é patrimônio. Não está registrada em cartório. O que eu imaginei que tinha, o amor que achei que era sólido, a família que pensei que estava construindo, não resistiu. Mas o que eu construí de verdade está em pé. Escritura no meu nome. Empresa nos meus documentos. Reputação nos 21 anos que antecedem qualquer pessoa que tentou me reduzir a migalhas. Mulher que construiu tudo 2 vezes na vida não precisa ter medo de começar uma terceira. Porque ela já sabe. O que é meu, ninguém assina por mim. Se você chegou até aqui comigo, eu quero que você saiba que histórias assim existem, e a maior proteção contra elas é exatamente o que você está fazendo agora. Prestar atenção. Se essa história tocou em algo que você viveu ou conhece, compartilhe com quem precisa ouvir. Inscreva-se no canal para não perder a próxima história. Ela está começando agora ali na tela.